Voz é meio, palavra é mensagem, sem a qual a voz fica sem sentido. O Grupo Imagem e Credibilidade e a Companhia da Voz se uniram para levar até você comunicação integrada, credibilidade da voz. Alexandre Jardim. Crises te preocupam? E a sua reputação? Como está? Eu tenho a solução. Rodolfo Lago. Você entende como as decisões são tomadas neste país? Te ajuda a escrever como os melhores jornalistas. Luiz Ximenes. Você já se ouviu gravado? Quer melhorar? Vem pra cá que eu te ajudo. Alexandre Mota. Sem saber qual caminho percorrer, te ajudo a estruturar sua empresa e seus projetos. Estevão Damásio. Use o poder do rádio e dos podcasts para passar a sua mensagem. Pode contar comigo. Profissionais da voz e da palavra em uma fábrica de podcasts, entrevistas, cursos, treinamentos e consultorias e conteúdos que irão contribuir na sua tomada de decisão. Soluções em comunicação. Credibilidade da Voz. Uma parceria dos grupos Imagem, Credibilidade e Companhia da Voz. Olá, começa agora o JBR News desta terça-feira. Apesar de ser uma terça-feira, início de semana em Brasília, desde que tivemos, no dia de ontem, o feriado da Proclamação da República. Então, hoje, dia 16, estamos aqui para começar essa semana, levando até você o que acontece na capital federal e o que está realmente mais efervescente. Enfim, o que está sendo discutido, conversado e negociado, em especial aonde a mídia normalmente ainda não chegou. E a gente fica sempre conversando com muitas fontes para poder buscar essa informação e trazer com alguma análise, pelo menos, para lhe ajudar a compreender a capital federal. Lembrando que este conteúdo é uma parceria do Imagem e Credibilidade com o Jornal de Brasília. E a análise de hoje acaba sendo um assunto que continua pela importância que tem para as eleições do próximo ano, sendo a PEC dos precatórios. Saiu da Câmara, aprovada, com o governo conseguindo essa vitória, mas agora com um trabalho intenso no Senado Federal, onde tem que passar também por 2 turnos de votação qualificada. Só que no Senado as informações já são as seguintes. Já há uma grande articulação para se aprovar, não vai ser tão difícil quanto se imaginava. Parecia que o governo teria que trabalhar mais fortemente, inclusive utilizando as chamadas emendas de relator aí nesses momentos, mas ao que tudo indica, o Senado tem buscado um acordo que é bom para todos. O que está acontecendo? O ano eleitoral, que, obviamente, a PEC dos precatórios permite ao governo, com um cheque em branco, que todo mundo está dizendo isso em Brasília já há algumas semanas, com relação ao que pode se colocar de dinheiro nos programas sociais, ou mais diretamente no chamado Auxílio Brasil, que são 50 bilhões de reais, e este valor, claro, acaba diretamente turbinando também a candidatura à reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Os senadores, como os deputados, já sabem dessa realidade, mas também estão em ano eleitoral e também não querem colocar em si aquele carimbo de que votaram contra o Auxílio Brasil. Só que os senadores articularam, é uma casa menor, de homens mais velhos, experientes, essa é a tradição do Congresso aqui no Brasil, e nessa casa pensaram num acordo que seria bom para todo mundo. O que os senadores querem? Eles falaram o seguinte, entre eles, alguns líderes têm conversado, principalmente nesta manhã, que eu conversei também para entender um pouco melhor a negociação, e eles dizem o seguinte, já que o governo furará o teto de gastos, se vai receber 92 bilhões, e se o motivo da votação da PEC dos precatórios não é o Auxílio Brasil, e sim os precatórios, os senadores decidiram fazer um acordo e estão negociando isso junto ao governo, de colocar o maior número possível de precatórios que estão determinados pela Justiça para serem pagos nesta PEC. Ou seja, se o governo vai furar o teto para fazer bem para si mesmo com relação ao Auxílio Brasil, que faça bem também para aqueles que de fato motivaram essa PEC, que é justamente a Justiça através da determinação para se pagar as dívidas que o próprio governo tem. E com isso os senadores ficam bem não somente com as suas bases, porque não estarão votando contra o auxílio, mas principalmente votarão com uma série de setores hoje que são dependentes desse recebimento de precatórios e obriga o governo, já que quer cortar, quer furar o teto de gastos, que fure um pouco mais e pague essa dívida. Então essa é a negociação no Senado e, ao que tudo indica, permitirá, se de fato ela continuar neste ritmo até amanhã,
que o Senado paute já este assunto para esta semana, em primeiro turno, provavelmente até na quinta-feira. Se não, deixando preparada a votação já para o início da próxima semana, terça-feira, lembrando que, como são 2 turnos de votação, há um prazo regimental para que seja votado. Agora, o assunto que esquenta o bastidor de Brasília, seguidor e seguidora, é claro, tem tudo a ver com este assunto, PEC dos precatórios, porque, lembrando, ela é o Auxílio Brasil para as eleições de 2022, é exatamente este assunto que continua movimentando a capital federal. O grande assunto, apesar da negociação da PEC ser importante, e outros assuntos que circundam sempre a esplanada dos ministérios, o grande assunto, de fato, nesta semana, continua sendo para onde irá o presidente da República, Jair Bolsonaro. Até a semana passada, o presidente tinha dado como quase certa a sua ida para o PL do ex-deputado Valdemar Costa Neto. Isso causou muita polêmica, houve críticas de vários lados. O presidente parece que repensou um pouco mais e não desfez a chamada filiação, até porque ela não foi assinada ainda, mas ele também não disse que não a fará. Simplesmente disse que vai esperar um pouco mais. Por outro lado, o presidente da Câmara, Arthur Lira, que é do PP, outro partido que faz parte da base, já disse hoje que nada disso, o presidente não está definido para partido nenhum e que o PP, partido dele, continua com as portas abertas. Aliás, ele diz mais, que não continua com as portas abertas porque o PP nunca teve com as portas fechadas para o presidente Jair Bolsonaro. Portanto, essa é a grande articulação, mais do que a PEC dos precatórios em Brasília. É as conversas nas casas dos parlamentares, em seus escritórios e gabinetes, circunda essa questão. Porque aonde o presidente estiver, é onde as alianças serão feitas. Hoje, o ex-presidente, também candidato ano que vem à presidência da República, o Luiz Inácio Lula da Silva, já está numa articulação muito forte junto ao PSB, que era o grande partido de Eduardo Campos, um partido que tem muita força em Pernambuco, terra de Lula, e que é um partido de esquerda. Ali que está sendo feito uma costura para dar um casamento para 2022, lembrando que fora o Lula e o possível PSB na sua chapa, tem também Ciro Gomes no PDT, tem o Moro agora no Podemos, e tem também a briga do PSDB, que não se sabe ainda quem será o candidato, ou o governador de São Paulo, ou do Rio Grande do Sul, ou até um Tércios, enfim. A discussão interna ainda está muito quente, não se sabe ainda quem será o escolhido. O que interessa é, temporada de eleições, como tenho dito aqui, está aberta e a todo vapor, e essa semana começa assim. Todo mundo pensando na PEC dos precatórios, mas, na verdade, pensando em 2022. Sejam senadores, o presidente ou seus demais candidatos concorrentes para a próxima eleição. Terminamos aqui este comentário de hoje. Lembrando a vocês que amanhã quem estará é Rodolfo Lago. Esse comentário e este conteúdo também está no ICTV, que é um canal que temos no YouTube, sempre também, claro, no site do Jornal de Brasília e também do portal R7, e, claro, também no Imagem e Credibilidade. Muito obrigado pela sua presença e até amanhã com Rodolfo Lago. Um abraço.